Olá, irmãos, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que dia vocês verão esse vídeo. Por isso eu prefiro dar a todos que a paz esteja com todos vocês, a paz que vem de Cristo. E a nossa postagem de hoje foi que eu queria falar para os irmãos que Jesus, ele nos responde de uma maneira inacreditável. Quando nós buscamos a Ele e pedimos a resposta, Ele me responde. Eu acho que cada um tem um particular com Deus. E a maneira que Ele me responde é através de versículos. E eu fiz uma pergunta até meio nada a ver, mas eu queria saber, porque a gente vê tanta coisa por aí e a gente não entende. E aí a gente quer saber se aquilo é real, se aquilo é verdade, se não é falatório, não é teoria de conspiração. E aí foi assim, eu estava numa dúvida que eles estão falando de um tal de projeto Bluebeam, eu acho que todos já conhecem, quem não conhece, tem aí, aqui no YouTube, tem vários. E aí eu fiz uma pergunta e eles falam que esse projeto Bluebeam segundo a teoria da conspiração, fala que eles estão preparando a volta de Jesus de mentira, através de através de projeções holográficas. E aí eu vejo um aqui perguntando ali se é real, se não é. E aí eu resolvi perguntar para o dono de todas as coisas, que se chama Jesus Cristo. E aí a resposta veio para mim da seguinte forma. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 7 e 8. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 7 versículo 8. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, meus irmãos, eu acho que não precisa perguntar mais. Realmente, Satanás, ele tenta desde o começo da humanidade, desde o início da humanidade, desde a criação do mundo, ele tenta nos enganar. E este versículo, que eu acho que para algumas pessoas não quer dizer nada, não entenderam nada, mas eu vou dizer para você o que significa. Por que isso responde a minha pergunta sobre o projeto Bluebeam? Porque é assim que instrumentos inanimados como a flauta, se você tem um instrumento, quando ele emite um som, você sabe que aquele som é daquele instrumento. Agora, se este instrumento não estiver dando o som que ele costuma dar, ele vai dar um som incerto. Ele vai dar um som de outro instrumento. Então, se a trombeta tocar e ela não der um som certo, quem vai estar preparado? Então, meus irmãos, realmente o projeto BIM realmente é de Satanás. Ele vai acontecer. Eles vão tentar enganar a todos. E se você não estiver preparado, se você não estiver de acordo com o que o Pai quer de você, se você não estiver em conformidade com Cristo, se você não estiver em plena comunhão com Jesus Cristo, você vai cair na cilada de Satanás.
E aí eles vão imitar uma volta de Jesus e você cairá nela. E você estará nela. Porque você vai acreditar que é Jesus voltando. Mas ele disse muito bem: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E ela não se deixa enganar. Então, meus irmãos, para que possamos estar firmes e certos de que, se você precisa perguntar alguma coisa, se você tem dúvida de alguma coisa, não tenha, pergunte a Deus, pergunte ao Pai, pergunte a Jesus Cristo e abra a palavra de Deus, pois ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E ele vai te responder. Basta você estar atento, basta você ouvir a voz dele, você procurar entender. E se você não conseguir entender quando você lê, peça o discernimento ao Espírito Santo e ele te guiará em todas as coisas. E lembre-se, Jesus, ele nos responde, viu? Ele nos responde. Amém? Que você possa fazer essa experiência com Deus. Pergunte qualquer coisa, abra a palavra de Deus e diga: Pai, eu quero ouvir a tua voz falando comigo. E ele vai falar com você, sim. Porque se ele pôde usar todos esses profetas para guardarem, escreverem a sua palavra, porque que ele não pode usar um versículo para falar com você. Então, quando você tiver dúvida, tiver tristezas, rancores, alguma coisa te perturbando, quando você quiser perguntar qualquer coisa para ele, o meio mais direto de você ouvir a sua voz é a palavra de Deus. E ele vai te responder. E ele não te deixará ser enganado. Então, simplesmente busque-o e ele concederá o desejo do teu coração. Ele te responderá, ele virá com uma palavra específica para você, porque ele é Deus. Ele pode usar as pedras para falarem. Eu vou te contar uma coisa. Há algum tempo atrás, eu estava em uma situação muito difícil, onde meu sogro estava internado num hospital há um mês e não tinha alta. Eu tinha um outro problema que estava me atormentando. E lá naquele hospital tinha uma mulher, uma moça, que todos conheciam ela como doente mental. E ela veio do Ceará para ser internada porque ela machucou o pé ou a perna, não lembro. E esta mulher, ela gritava o dia inteiro dentro do hospital. E meu sogro estava internado a uns 3 quartos antes do dela, e eu ficava escutando aquela mulher gritar. Só que às vezes ela parava e começava a louvar. Ela começava a cantar hinos da Aline Barros, enfim. E um dia deu vontade de entrar lá no quarto dela. E um belo dia a enfermeira veio trocar o meu sogro e eu perguntei para ela: poxa, ela tá gritando hoje, né? Ela falou assim: tá difícil hoje, mas hoje é o último dia dela, ela tá indo embora. E aquela vontade de ir lá no quarto dela voltou. E aí eu ficava ouvindo: vai no quarto dela, orar por ela. E aí eu falei para a enfermeira: eu tive vontade de ir lá no quarto dela, mas eu tive vergonha, não sei se pode ir lá. A enfermeira falou: pode ir lá, vai lá enquanto eu dou banho no seu sogro. Aí eu fui. Eu cheguei lá, ela estava com os 2 braços balançando e gritando: ah! E eu olhei assim, não tinha condições de falar com ela. Então eu lembrei dos louvores que ela cantava. Eu falei: eu vou cantar o louvor que ela estava cantando. E aí eu comecei a cantar o louvor que ela estava cantando. E naquele minuto ela foi virando a cabeça, olhou para mim e: remova a minha pedra, me chama. E começou a cantar bem alto, mais alto do que eu. E ela cantou todo aquele louvor junto comigo. E de repente,
acabou o louvor. Aí ela me olhou e falou para mim assim: você tem duas tristezas no teu coração, mas eu quero te dizer que nesse exato momento o Senhor envia o seu anjo com espada de fogo para te livrar destes dois tormentos. E ele vai fazer o impossível. Mas ela falou num poder e numa autoridade. E eu guardei para mim. Aí naquele momento eu fui impactada, porque eu comecei a chorar. E ali, de repente, a situação mudou. Eu tinha ido ali para orar por aquela pessoa e ela me impactou. Aliás, o Espírito Santo de Deus usou aquela jovem para me impactar. Às vezes, as pessoas que nós pensamos que não são nada, o Senhor as usa para falar conosco. Então nós devemos nunca menosprezar, nunca desprezar outras pessoas. E aí, naquele instante, eu chorei. E começamos a orar, e eu orei com ela, e ela orou comigo. E de repente, eu fui embora. E fui embora. E daí, de repente, no dia seguinte, eu tive a confirmação. Os meus dois problemas que me atormentavam foram resolvidos. Entendem? Foram resolvidos. E ali eu percebi que aquela mulher, ela não era louca. Ali o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que aquela mulher, ela só estava aprisionada por espíritos malignos, mas Jesus, ele tem o poder de ir aonde estão os cativos e libertá-los. E libertar os espíritos cativos e usar para o que ele bem aprover, para o que ele bem desejar. E naquela hora ele foi até onde estava o espírito cativo daquela jovem e a libertou e deu uma mensagem para ela me entregar. E através daquela mensagem, a minha vida começou a ser restaurada naquilo que estava pendente. Então, irmãos, às vezes as coisas que Deus faz parecem loucuras, mas se você prestar atenção, se você seguir a direção certa, se você ouvir a voz de Deus, a todo tempo Ele vai estar falando com você, vai estar te dando respostas. Às vezes ele usa coisas que não são para confundir as que são. Ele usa aquilo que não é para confundir a que é. Mas ele faz, ele responde. Não duvide, ele responde e ele pode te responder, basta apenas você perguntar a ele. Peça a ele. Peça a ele, fale com ele e ele te responderá. Amém? Que essa palavra possa ficar gravada no teu coração e que se você não fez até agora, que você possa começar a pedir, a falar com ele, a interceder a ele e ele te responderá. Que Deus abençoe a sua vida.